Muito bom dia! Cá estamos agora para destrinchar um pouquinho daquilo que foi a rodada de ontem, né? A rodada do Campeonato Brasileiro, que tivemos 3 jogos, né? Aí a gente teve o Juventude chancelando a má fase do Red Bull Bragantino, vencendo a sua partida em casa aí, lá em Caxias por 1-0. Tivemos um confronto, um clássico meio que atípico, né? Afinal de contas era na segunda-feira. Guardem as piadas por conta do Vasco relacionado à segunda, porque o Vasco mostrou que é time grande e venceu seu confronto com o Fluminense por 2-0. E para findar esta noite, tivemos a vitória aí do Vitória fora de casa, primeira vitória fora de casa do Vitória por 1-0 em cima do Santos, num lance que, segundo o menino Ney, era para profissionalizar a arbitragem agora. O goleiro quase decapita o atacante do time do Vitória e ainda assim há interrogações sobre o lance em si marcado. Mas vamos destrinchar aqui, vou trazer aqui para vocês na tela como foi o Campeonato Brasileiro aqui. Como eu disse, o primeiro jogo, uma vitória de 1-0 aí com o gol do Peixoto aos 40 minutos do primeiro tempo. O Red Bull Bragantino não se encontrou, ainda tivemos aqui os cartões amarelos, né? O Thalia tomou amarelo, foi até muito bem no jogo aí, jogando majestrosamente. Nenê também tomou cartão amarelo por falta. A gente ainda teve algumas substituições, né? Acho que não é tão relevante. Gilberto também tomou cartão amarelo por falta. Que aí você já vai se adequando para ver quais jogadores que têm cartões aí, quais que podem fazer falta no próximo jogo. Para você que joga cartola, para você que joga outros tipos de jogos aí, inclusive daqueles que rendem um dinheirinho. O gol foi marcado por Peixoto, com a assistência de Igor Formiga. Igor Formiga, que inclusive foi o destaque do Juventude nesse jogo, enquanto pela parte do Red Bull Bragantino foi Cleiton, que é o goleiro, né? Fez 2 defesas no total, embora acabou sofrendo o gol, mas foi muito bem na partida aí, naquilo que se foi procurado. Com isso, o Juventude, que vinha de 3 derrotas seguidas, acaba conquistando sua primeira vitória. Ele que vinha de 3 derrotas e antes disso 2 empates. E o Red Bull Bragantino, que vem com essa campanha oscilante aí, tinha uma derrota, vitória, 2 empates e uma derrota. Agora acumula mais uma derrota no campeonato. E vamos agora falar sobre o outro jogo que aconteceu na noite. Jogo praticamente consolidando aí a permanência do Vasco nessa Série A. Para quem tinha dúvida, para quem tinha algum tipo de resenha para ser dita, a gente acaba de confirmar que o Vasco vai ficar sim na Série A deste ano, com essa vitória de 2-0. Gols marcados por Nuno Moreira e Ryan. Ryan marcou aos 38, enquanto Nuno Moreira marcou aos 52 minutos. Léo Jardim, como sempre, foi o jogador destaque da partida, um goleiraço do Vasco. Há pouco tempo aí quase saiu da equipe, né? Quase foi negociado. Teve um embrolho aí por conta do seu cartão. Inclusive o Palmeiras era um time que estava atrás dele, mas acabou contratando o Carlos Miguel. E aí, Léo Jardim acabou ficando, provavelmente vai ter sua renovação, se é que já não teve. E é um baita goleiro. Freitas tomou cartão amarelo aí pelo time do Fluminense. Um jogo de poucos cartões, tá? Só tivemos 2 cartões na partida. Fernando Diniz, obviamente, por falar, coisa que treinadores hoje em dia é habitual, né? Tomar cartões. E Nuno Moreira, pela parte do Vasco, foi o único amarelado da partida. Os gols, como eu disse, né? Aos 38 minutos do primeiro tempo, Ryan marcou. E Nuno Moreira aos 52. O destaque da partida, como bem dito aqui, Léo Jardim com 7,6 no SofaScore, enquanto o René foi o destaque do Fluminense com 7,3. Agora na campanha de ambas as equipes aí, jogo esse que foi transmitido pela Premiere na Record e na Cazé TV. Aqui temos os últimos destaques, né, das equipes. Ambas vinham de vitória, embora o Fluminense meio que oscilante, né? Vinha de vitória, empate, vitória, derrota e vitória, e agora mais uma derrota na conta. E o Vasco, desses últimos 5 jogos aí, antecedente a esse, tinha apenas uma derrota e conseguiu o seu resultado. O jogo mais surpreendente da noite, onde tem toda uma polêmica de Neymar reclamando de arbitragem, não sei por qual motivo, o time do Santos acabou perdendo aí dentro de casa para o time do Vitória. Vitória que, como eu disse, conquistou sua primeira vitória fora do campeonato, fazendo juiz ao seu nome, com um gol de Mateuzinho de pênalti. Um pênalti, claro, que para mim, na minha concepção, não tem dúvidas. O goleiro saiu destabanado, acabou atropelando o jogador do Vitória, mas Neymar em suas redes sociais não concordou, disse que a arbitragem tem que se profissionalizar para ontem. Concordo com esse ponto, mas não nesse lance. Nesse lance, pênalti claro, bem marcado, embora o jogador da partida, embora o Vitória tenha conquistado a vitória, o jogador da partida acabou sendo Igor Vinícius, que conseguiu uma nota 7,9 aí. Igor Vinícius, que foi responsável aí por 3 desarmes,
2 interceptações, 2 chutes defendidos, recuperação de bola. Foi uma partidaça aí de Igor Vinícius. Ainda como a títulos de cartões, né? Zé Rafael por falta aos 83 minutos. William Wallace aí do Vitória aos 78 também sofreu cartão. Cáceres aos 57 minutos. Foi um jogo com bastante cartões, tá? Rafael Lopes aos 45 ainda do primeiro tempo, nos acréscimos. Escobar também aos acréscimos do primeiro tempo. E Edu também aos acréscimos. Basicamente um jogo bastante faltoso aí depois. O pênalti foi convertido e o Santos também teve um pênalti anulado ainda no primeiro tempo, né? Aos 3 minutos de jogo, uma falta do Léo Dias, o VAR acabou intercedendo e acabou anulando esse pênalti. E depois, novamente, o VAR chamou aos 38 minutos e aí foi quando deu o pênalti a favor do Vitória, que Mateuzinho acabou convertendo. Com isso, o Santos, que vinha de vitória, acabou derrotado mais uma vez e como a campanha de quem tá lá embaixo disputando a zona de rebaixamento acaba se complicando, né? Vinha de vitória, 2 empates, uma derrota e uma vitória, e agora acumula a sua derrota. E o Vitória, que está brigando para sair, né? Ainda continua, apesar da vitória, empata o número de pontos com o Santos, mas por critérios de desempate de vitórias, ainda tem uma vitória a menos que o Peixe. Vinha de 2 derrotas, uma vitória, uma derrota, uma vitória e agora outra vitória, né? A gente vai olhar aqui agora a tabela para ver depois desses confrontos, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras ainda segue na liderança apesar da derrota. Esse jogo foi realizado no domingo. E como a gente estava falando aqui agora, ó, empate em número de pontos entre Vitória e Santos. E agora quem começa a se sentir ameaçado é o Atlético Mineiro, que não tinha nada a ver com essa história. Agora começa a ser ameaçado aí por Santos e Vitória, que estão tentando fugir da degola com 31 pontos. E o time do Atlético Mineiro tem 33 pontos. Ou seja, complicou-se um pouco. Aqui a gente tem os resultados. E para a próxima rodada, a gente vai ter o quê? Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético Mineiro vai receber o Ceará em casa. Vitória vai receber o Corinthians lá no Barradão. Fluminense recebe o Internacional para tentar recuperar aí a sua derrota. Sport, que para mim está praticamente rebaixado, recebe a ascensão desse campeonato chamado Mirassol. Mirassol aí, uma campanha brilhante no domingo, venceu o São Paulo por 3-0, instaurando uma crise que não tem fim lá no tricolor paulista. Teremos Fortaleza e Flamengo. Flamengo fora de casa aí vai tentar enfrentar o Fortaleza. Fortaleza também é uma das equipes que está praticamente rebaixada, com 24 pontos aí no campeonato. São Paulo recebe o Bahia que está no G6, o sexto colocado aqui com 46 pontos. O São Paulo vem tentando se recuperar. Sofreu uma derrota acachapante aqui pro Mirassol na última partida. Botafogo também vai receber o Santos aí. Santos que tá na degola aí. Esse jogo é interessantíssimo pra gente ficar de olho, que possa ser que como o Vitória joga em casa e o Santos vai jogar fora, nesse tipo de jogo aqui o Santos pode acabar perdendo e o Vitória pode conseguir um empate aí e acabar passando o Santos, bem como o Atlético pode respirar, porque o Atlético também joga em casa. O Grêmio recebe o Juventude. Juventude também na zona da degola aí, tá 5 pontos aí do primeiro fora da zona aí. E o Grêmio que também veio de uma derrota aí estranha, perdeu dentro de casa em uma goleada 4-0 aí pro Bahia. Red Bull Bragantino vai receber o Vasco. Red Bull Bragantino também que vem, por sorte, somou pontos que são interessantes para tentar se salvar, né? Geralmente a margem para quem quer fugir do rebaixamento são 44 pontos, então o Red Bull Bragantino está bem próximo disso. Mas esse campeonato vem oscilando muito, e o Vasco que vem galgadeando aí, tentando alcançar sua vaga na Libertadores, né? Tá a 7 pontos dessa conquista, tá ali, vem de novo para buscar um resultado. E o líder do campeonato recebe o vice-líder no último jogo aí, dia 26, às 8h30 da noite. Teremos Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro que vem de vitória também, né? Venceu o seu jogo dentro de casa aí, agora vai fora enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. No confronto de ida, lá no primeiro turno, o Cruzeiro venceu por 2-0. E lembrando que contra as equipes de G4, aliás, G6, o Palmeiras não tem um bom histórico. Mesmo sendo líder do campeonato, é totalmente pífio esse campeonato que o Palmeiras faz comparado aos times do G6. Em confrontos diretos aí, a exemplo do que aconteceu com o Flamengo, os 2 jogos lá e cá, independente das resenhas de arbitragem, o Palmeiras acabou sendo superado. Então, por enquanto é isso. A gente ainda tem hoje também jogos da Champions League, mas esse aqui vai ser um outro vídeo que eu vou fazer pra gente poder acompanhar aqui. Barcelona e Olympiacos, Kairat e Pafos, Arsenal e Atlético Madrid, Bayern Leverkusen e PSG, Copenhagen e Dortmund, Newcastle e Benfica, PSV e Napoli,
USG e a Inter de Milão. E finalizando essa rodada aqui de hoje, Villarreal e Manchester City. Esses são os jogos de hoje aí. Lembrando sempre, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, por você estar aqui acompanhando a gente. Aqui no cantinho aqui tem as minhas redes sociais, se você queira seguir, né? Caso você queira trocar uma ideia, queira mandar qualquer tipo de mensagem. Antes de mais nada, antes de concluir este vídeo, já vou agradecendo pela audiência. Se inscreva em nosso canal aqui, a gente vai sempre estar trazendo análises, resultados, jogos, aonde você pode assistir, onde você pode acompanhar, análises, tudo que cerca esse âmbito esportivo. É um canal novo, é um canal que a gente está tentando crescer aos pouquinhos, mas eu acho que são muitas informações relevantes e eu acho que você vai gostar e vamos estar aqui sempre trocando essa ideia bacana. Muito obrigado aí. Fiquem todos com Deus, um bom dia e logo traremos mais informações, mais dados e tudo aquilo que cerca não só o futebol brasileiro, o futebol mundial, mas como um todo com foco em nosso campeonato. Abraço aí, fique na paz e tenha um bom dia.